Isso não é difícil, é de física. Vamos mais uma aula aqui, um especial para a turma do CBN, Ouro Branco, e lá do 7, Congonhas, né? A turma da terceira série que está estudando esse assunto, um assunto maravilhoso, circuitos elétricos. E aqui é uma continuidade de circuitos elétricos. Nós tivemos a oportunidade de estudar o circuito em série, paralelo e os circuitos mistos. Aqui é uma extensão dos circuitos elétricos, por quê? Nos estudos que nós fizemos, as nossas fontes de energia eram fontes consideradas ideais. Elas não consumiam nenhuma parte daquela energia que estava sendo disponível para o meu sistema. Mas nos sistemas reais, nós temos que a nossa fonte de energia, né, a minha bateria, a minha pilha, ela é também um consumidor, ela também consome uma parte, de tal maneira que a gente diz que ela tem uma resistência interna. E essa resistência interna vai aumentando, vai crescendo à medida que a minha pilha, a minha bateria vai envelhecendo. De tal maneira que, depois de um certo tempo de uso, ela vai fornecer e consumir ao mesmo tempo, de tal maneira que ela vai perder a sua capacidade de fornecer energia para o sistema, né? Isso aí, então, significa o envelhecimento do meu sistema, da minha fonte de energia. Nós vamos representar isso aqui, ó, né? A minha força eletromotriz, ó, representada então por uma FEM, a força eletromotriz, ou simplesmente representada pela letra E, né? Então, a minha bateria tem uma força eletromotriz, mas ela também tem uma resistência interna, capaz de fazer com que ela perca uma certa quantidade de energia que ela vai fornecendo e perdendo ao mesmo tempo. Nós vamos calcular esses elementos aqui, tá bem? Eu tenho aqui uma resistência, um resistor ligado em série, e tenho uma aqui também, depois eu vou explicar, uma força contra-eletromotriz. É um motor ligado aqui no meu sistema. Um motor elétrico, um ventilador, um motor para puxar uma água de uma cisterna, um motor qualquer, ou chamada força contra-eletromotriz. São os elementos aí do meu circuito, tá bem? Então, aqui representados, ó. Eu tenho uma fonte, que é quem vai fornecer a energia ao meu sistema. Ela tem uma força eletromotriz, então, mas ela tem uma resistência interna. Então, ela mesma vai perder uma parte da energia que ela seria capaz de fornecer para o sistema. Tem aqui um resistor ligado em série, e tem aqui um motor, ou força contra-eletromotriz, quer dizer, um consumidor. Então, a minha bateria vai fornecer energia e o meu motor vai consumir essa energia. Além disso, os meus resistores vão transformar parte dessa energia elétrica do sistema em calor, o chamado efeito Joule, a transformação de energia elétrica em calor. Isso vai se dar em todas as partes onde eu tiver uma resistência. Então, aqui tem um resistor, vai transformar a energia elétrica em calor. Aqui no meu motor também eu tenho uma resistência, ó, então também vai transformar uma parte da energia elétrica em calor, né? Vamos lembrar aqui, vale lembrar que se eu ligar com uma televisão, essa televisão vai esquentar. Esse aquecimento do sistema que eu liguei se refere à transformação de uma parte da energia elétrica em calor, ou efeito Joule, tá bom? E o meu próprio motor também vai fazer isso. Quando eu estiver funcionando, posso encostar a mão na pilha lá, que eu vou ver que a pilha está quente, a pilha esquentou. Esse aquecimento é exatamente por conta dessa perda de energia elétrica através do aquecimento, o efeito Joule, tá bom? O cálculo da corrente elétrica se faz dessa forma aqui, ó. A corrente elétrica é obtida pela somatória da força eletromotriz sobre a somatória da resistência. Quero discutir isso com vocês aqui em particular. Somatória da força eletromotriz dividido pela somatória das resistências.
essa letra aqui é um somatório, né? É a somatória da força eletromotriz. Então, nesse desenho aqui, por exemplo, ó, somatória da força eletromotriz, eu tenho a força eletromotriz da fonte e a força contra-eletromotriz do motor. Então, ficaria E menos L'. A força eletromotriz, quem está fornecendo é positivo, e quem está consumindo é negativo, menos L'. Enquanto que as resistências, eu tenho que somar os valores. Como eu tenho 3 resistências aqui no meu sistema, eu vou somar essas 3 resistências. Ó. Vamos voltar como 3. A resistência interna da minha bateria está aqui. A resistência, o meu resistor, ó, ligado em série, e a resistência do meu motor, o meu R'. Então, para resolver então a corrente elétrica, eu tenho que fazer essa somatória aí. Lembrando que eu só tenho negativo aqui na força contra-eletromotriz. Na contra-eletromotriz é negativo, porque há um consumo de energia elétrica. Tá bem? Bom, e a voltagem? A voltagem da minha bateria, né, é exatamente a capacidade que ela tem de fornecer energia menos aquilo que ela mesma consome. Então, é a equação chamada equação do cálculo da voltagem. Eu tenho a voltagem é quanto que eu posso fornecer, a minha capacidade, menos aquele meu desgaste. Eu vou colocar isso em prática, dando um exemplo de um circuito aqui, né? Eu tenho, então, uma bateria, nesse caso aqui, ó, uma bateria de um caminhão de 24 volts, está aqui a bateria, ela tem uma resistência interna de 1 ohm. Significa que, de acordo com essa resistência, ela vai fornecer, mas ela vai esquentar, minha bateria vai esquentar um pouquinho de energia elétrica, ela vai perder por ela mesma, pelo aquecimento dela. Coloquei uma resistência aqui em série de 7 ohms, né? Então ela vai aquecer, vai esquentar, vai perder, vai transformar a energia elétrica em calor. E coloquei um motorzinho aqui, ó, significa a minha força contra-eletromotriz, um motor de 4 volts com uma resistência interna de 2 ohms. São os dados aqui. Então, como que nós vamos fazer para calcular a corrente elétrica que está passando por esse circuito e qual é a voltagem em cada um dos elementos aí, tá bem? Eu vou resolvendo e volto aqui ao sistema para a gente poder analisar, tá bom? Então, o primeiro cálculo é o cálculo da corrente elétrica. É a somatória da força eletromotriz dividido pela somatória das resistências. Então, eu tenho, no meu desenho, olha lá, força eletromotriz, eu tenho 24 da fonte menos 4 da contra-eletromotriz. Então, 24 é a minha bateria, menos 4 do meu motor. E tenho as minhas resistências. As minhas resistências são 1 na bateria, 7 no resistor e 2 no meu motor. Então, eu tenho 1 mais 7 mais 2. É a resistência total aí, 1 da bateria, 7 do resistor e 2 do meu motor. Então, eu tenho como resultado final, 24 menos 4 é 20, e 1 mais 7 mais 2, 10. Então, a minha corrente elétrica que vai passar no meu sistema é exatamente de 2 amperes. 2 amperes é o cálculo mais importante do circuito, tá, gente? A corrente elétrica que vai passar no meu circuito é de 2 amperes. Vai circular em todo o circuito ali. Repare que essa resistência de 2 amperes vai fazer com que essa bateria perca, então, uma parte daquilo que ela é capaz de fornecer. Ó. Ela é capaz de fornecer 24, mas ela vai perder. Quanto, professor? Vou abrir uma página aqui em branco. Ela vai, então, perder exatamente o seguinte. O cálculo é V igual a E menos RI. Ó.
ela vai fornecer uma voltagem que é menor que a sua capacidade. Quanto menor? Então, ela tem uma capacidade de 24, a sua resistência interna é 1 e ela passa uma corrente de 2. Então, ela tem a capacidade de fornecer 24, mas ela vai fornecer somente 22. Por quê? Ela vai perder 2 volts aqui por conta da sua resistência interna, tá bom? Muito bem, então vamos continuar. E os elementos, professor, e a voltagem em cada um dos sistemas? Então, a voltagem aqui no meu resistor, né, é muito simples de ser calculada. Essa voltagem no resistor, ela vale R vezes I. Então, a resistência é 7, a corrente é 2, então ela tem uma voltagem de 14 volts. Então, o meu sistema já está identificado. Ele tem 14 volts aqui no meu resistor, ele tem 22 volts aqui na minha bateria, porque ela tem 24, mas perdeu 2, e no meu motor, essa capacidade, né, na minha bateria é 22, mas no meu motor, aqui eu vou pôr bateria, no meu motor, ela vai ser calculada pela equação E' mais RI. Por qual que é a diferença? Por que aqui na bateria é menos? Porque na bateria ela pode fornecer 24, mas perde 2. No meu motor é tudo consumo, está sendo tudo consumido. Então ela consome 4 volts da força contra a eletromotriz dela, ela 4 volts, e além disso ela tem uma resistência interna de 2 e a corrente elétrica também que passa 2. Então 4 mais 4, 8 volts é exatamente a capacidade aí de consumo do meu motor. Então vamos voltar lá, o meu motor consome 8 volts. Se eu tenho 14 da minha resistência mais 8 do meu motor, 14 e 8, 22. 22 é exatamente a quantidade da minha bateria lá, 22, que ela tinha 24 de capacidade, mas ela perdeu 2, tá bem? Isso gera um gráfico muito importante, um gráfico de funcionamento da minha bateria. Ó. Ela tem uma capacidade de 24, mas, né, à medida que ela funciona, né, à medida que a corrente elétrica vai passando, e ali, ó, no meu caso ali, eu tinha uma corrente elétrica de 2 amperes, para uma corrente elétrica de 2 amperes, ela estava fornecendo apenas 22. E repare que se essa corrente elétrica for aumentando, ó, vai chegar um certo momento do circuito que, apesar dessa capacidade de 24 dela, ela não vai conseguir fornecer mais nada. A essa corrente nós denominamos corrente elétrica máxima que cada uma das baterias tem. O objetivo de chegar a esse gráfico é para calcular qual é essa corrente máxima capaz da minha bateria, capaz de fornecer para funcionar. Ela não pode funcionar com qualquer corrente. A uma certa corrente elétrica máxima, ela interrompe aí o fornecimento. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui. Não, o meu circuito, ele tem a capacidade de 24, mas vai fornecer só 22. A minha resistência consumiu uma voltagem, né, de 14, que é o 7 vezes 2, 14 volts, e o meu motor, ele tem 4 volts para poder funcionar, e 2 vezes 2, esse 2 é a corrente elétrica, né? 2 vezes 2, 4, com mais 4, 8, eu tenho a voltagem aqui no meu motor. 8 volts no motor, 14 volts na resistência, dá os 22 da minha bateria para funcionar. Tá bem? É um assunto realmente
meticuloso. Depois, em outros momentos, a gente vai resolver outros exercícios aí para poder ver como seria com outros dados, com outros valores, com outros elementos. Neste, espero ter sido claro o suficiente para vocês conseguirem seguir em frente resolvendo outros problemas. Muito obrigado, um abraço no coração de vocês.